O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Glória a vós, Senhor. Tenho de gritar, tenho de arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho de lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Queridos irmãos, queridas irmãs, cada vez que nós viemos participar da Santa Missa, se fortalece a nossa vocação cristã, ou seja, o nosso chamado a sermos discípulos de Jesus. O tema das leituras desse 4º domingo do tempo comum tem a ver com a nossa vocação cristã, com a identidade, com o rosto que nós devemos mostrar para o mundo, que é sermos profetas. A vocação de profeta está em todas as leituras da missa de hoje, nos ajudando a reavivar essa vocação que é de cada um de nós. Porque desde o dia do nosso batismo, quando a água foi derramada em nossa fronte, sob a graça da Trindade Santa, ali nós somos chamados por Deus e recebemos o selo, a marca da profecia. De forma que ser católico é necessariamente ser profeta. Mas o que significa ser profeta?
retomemos o texto de Jeremias, que foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Nesse texto que ouvimos hoje, escutamos a vocação, o chamado, quando Deus disse a Jeremias: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio da tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta. Vamos, levanta-te, comunica o que eu mandar. Não tenhas medo. Deus diz a Jeremias que o chamado a ser profeta vem antes que ele pudesse viver nesse mundo. Já no ventre materno, quando cada um de nós já é formado pela graça de Deus, ali Deus já nos chama, já conta conosco, já nos dá a graça de nós virmos ao mundo para sermos profetas. E quando nascemos, somos consagrados, pelo batismo somos consagrados a Deus, ou seja, somos entregues a Deus, somos colocados no coração de Deus, para que vivamos como profetas. Só que Jeremias teve medo. Eu não sei falar, eu tenho medo. Como vou ser profeta? Como vou anunciar? E Deus responde para ele: eu te transformarei numa cidade fortificada, coluna de ferro, muro de bronze, porque eu estou contigo para defender-te. Ou seja, o ser profeta não depende apenas da nossa humanidade. É Deus quem fala em nós, é Deus quem age em nós, é Deus quem dinamiza a vida espiritual em nós. De forma que Jeremias não precisava ter medo, porque não seria ele, o homem Jeremias, que iria enfrentar reis, príncipes. Era o próprio Deus que estava em Jeremias, à medida que Jeremias se deixasse guiar por esse Deus. Hoje também é assim para nós. O que é ser profeta? Qual que é a definição de profeta? É muito mais, ou muito além daquilo que muita gente entende por profeta, que significa adivinhar o futuro, prever o que vai acontecer. Não, na Bíblia a noção de profeta não tem a ver com isso. Na Bíblia, profeta tem duas dimensões. A primeira é anunciar, a segunda é denunciar. Vamos na primeira. O profeta anuncia. Anuncia o quê? O profeta é o homem da aliança, é o homem de Deus, enviado por Deus, como nós vimos aqui no profeta Jeremias, consagrado a Deus. Então o que é que ele vai anunciar? A palavra de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus. Ser profeta, em primeiro lugar, é anunciar pela minha vida, pelas minhas palavras, o que Deus quer, a vontade de Deus, o projeto dele. Ao mesmo tempo, o profeta é aquele que também denuncia. Denuncia o quê? Tudo aquilo que é contrário ao projeto de Deus. Tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Todas aquelas atitudes, comportamentos, posturas, decisões que negam a palavra de Deus. A isso o profeta denuncia. Isso não está de acordo com Deus. Essa é a nossa missão como católicos. E cá entre nós, uma missão que precisa ser muito fortalecida, porque ainda há muitos católicos descansando na sombra, porque ainda há muitos católicos com medo, omissos, acomodados, preguiçosos, em cima do muro, aqueles que não querem desagradar ninguém, aqueles que querem agradar a todos, aqueles que não querem se comprometer.
e por isso não são profetas. O mundo em que nós vivemos, a cultura e a sociedade em que nós estamos inseridos, ela carece, ela precisa muito de católicos que tenham a coragem de dar testemunho de Deus, porque são muitos os contravalores que convivem na sociedade hoje. São muitas as ideologias, filosofias contrárias à palavra de Deus. Portanto, se nós que conhecemos essa palavra não tivermos coragem de dar testemunho e ficarmos omissos com medo, como é que essa palavra vai ser conhecida e anunciada? Não será. Esse anúncio começa em nossa família, no trabalho, no ambiente que frequentamos, entre os amigos. É ali que a todo momento nós precisamos dar testemunho da ética que provém do Evangelho, dos valores e das virtudes que emanam da palavra de Deus. E isso tem que ser uma coisa natural, não é algo formal, ritual. É no dia a dia, no comum da realidade, nas decisões que você toma, na forma de você tratar as pessoas, na forma de você lidar. É aí que você dá testemunho de profeta. Ou seja, à medida que as suas atitudes estão calcadas na palavra e de acordo com o projeto de Deus, você já está sendo profeta ao anunciar e ao viver esses valores. Agora, aquele católico que mesmo vindo à missa, no dia a dia da sociedade, suas atitudes, seus comportamentos, sua maneira de viver, são contrários àquilo que Deus quer, aquele católico que no domingo acende uma vela para Deus, de segunda a sábado acende uma vela para o diabo, esse não vai ser profeta. Porque o lugar de ser profeta é lá fora, é na sociedade, é no mundo, é onde você convive com as pessoas. Aqui na igreja nós viemos para nos fortalecer e nos encharcar da palavra, para que na nossa vida cotidiana essa palavra possa transparecer naturalmente. Ao mesmo tempo nós somos chamados a denunciar aquilo que está errado, denunciar aquilo que não está de acordo com o projeto de Deus, denunciar aquilo que foge, que escapole à vontade de Deus. O risco e o perigo que muitos de nós correm é que quando a gente não quer ficar mal com ninguém, quando a gente quer ficar em cima do muro, a gente escuta alguma coisa de uma pessoa que a gente tem consciência que aquilo ali não está correto, de acordo com a palavra, não está coerente com o projeto, mas sabe como é que é? Pode arrumar confusão se eu falar alguma coisa, pode não gostar, então ou eu dou aquele sorriso maroto de cumplicidade, né? Assim, bom, correto mesmo não tá, né? Mas se você quer fazer, né? Assim, né? Cada um sabe da sua vida, cada um sabe do seu jeito, né? Assim, você que quer, né? Então, isso é omissão, isso é covardia. Ou então a gente se cala. E ser profeta é justamente saber denunciar. Denunciar não significa que a minha crítica, que a minha conversa vai ser com ódio, com desrespeito, com agressividade, com violência. De forma alguma. O profeta não é violento, o profeta não humilha ninguém, o profeta não pisa em ninguém. Pelo contrário, o que o profeta quer é resgatar a pessoa para Deus. O que o profeta quer é salvar a pessoa, é melhorar a vida da pessoa. Então ele não vai agir com violência nem com agressividade. Talvez muitas das nossas correções, tanto dentro de casa como fora, não funcionam, porque quando nós vamos corrigir, muitas vezes nós gritamos, agredimos, julgamos, apontamos o dedo, nos colocamos num patamar superior, e aí o outro se defende.
E ele também se torna agressivo. E ele também responde mal. E ele parte para a briga. Porque eu não soube fazer uma correção fraterna. Essa denúncia do profeta não é para agredir ninguém. O profeta não é um caça-defeitos dos outros, não, de forma alguma. O profeta é aquele que, em nome de Deus, quer ver a pessoa com vida plena, saudável. Por isso, cada vez que ele percebe alguém na morte, na destruição, num caminho equivocado, ele sente necessidade de ajudar para que a pessoa saia daquele caminho e volte para o caminho do bem. Isso é correção fraterna. Isso é denúncia de profeta. Portanto, como é que você tem feito esse caminho de profeta na sua vida? Você tem tido coragem de anunciar a palavra de Jesus na escola que você estuda, lá dentro da sua casa, lá no seu ambiente de trabalho? Ou você tem sido um profeta covarde, medroso, calado? Você tem coragem de denunciar aquilo que você percebe que não está de acordo com a palavra? Não é de acordo com o que você pensa, é de acordo com a palavra de Deus. Ou você prefere ser cúmplice e não falar nada? Quando você corrige os outros, corrige com amor ou corrige com agressividade? São perguntas. Mas talvez uma outra pergunta é assim: e quando você é corrigido? E quando alguém é profeta com você, você sabe acolher a crítica? Ou você é tão sensível, tão de porcelana, tão delicada, que qualquer crítica já está quebrando, chorando, e não conversa mais com aquela pessoa que criticou, e fica com raiva, e faz pirraça? É com essa infantilidade que você tem costume de reagir às críticas que lhe são feitas? Ou você já cresceu bastante, não só na idade, mas também na maturidade, para saber peneirar, filtrar e acolher aquelas críticas que são verdadeiras, enfiar a carapuça e mudar? A segunda leitura, esse belo texto do amor ou da caridade, que você já escutou em muitas cerimônias de casamento, formatura, 15 anos, é o top 10 dessas missas. Pena que não seja tão vivida quanto é lida, porque é uma leitura muito forte. Quando Paulo diz que de todos os dons que a gente quiser aspirar, de todos os carismas que a gente quiser ter, o mais importante deles é o amor. O amor deveria ser o dom que todos nós buscamos com mais intensidade. Todo mais deveria estar em segundo lugar. Porque ele diz: de que adianta eu saber falar inglês, francês, alemão, mandarim, mas não sei amar? Brigo com todo mundo, arrumo confusão onde eu chego. Não vale nada. De que adianta eu conhecer a ciência, ser uma pessoa, eu tenho mestrado na UFJF, tenho doutorado, e não sei conviver com a minha mulher dentro de casa, já estou no quarto casamento, não sou um pai presente com meus filhos. O que adianta ter doutorado se como pessoa sou um fracasso? Não adianta nada. Isso é Paulo que está falando, hein? Não sou eu não. E o que adianta eu criar uma ONG para as vítimas das chuvas em Minas Gerais e recolher colchão, material de limpeza, alimentos, e aí dou uma cesta básica aqui, atenção, tá bom para foto aí dessa maneira, tá bom? Entregando, atenção, ótimo. Que adianta uma caridade que é só vaidade,
que é só para aparecer, que é só para dizer, olha, eu estou fazendo alguma coisa, quem sabe eu até penso em me candidato nas próximas eleições, ou seja, se não tem amor, se não tem caridade, não vale nada. É puro orgulho e vaidade, demonstração da própria mediocridade. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não é invejoso, não é vaidoso, não é soberbo, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não quer ganhar nada em troca. Quem ama não se enche de cólera, porque não é correspondido, porque não fica criando expectativas exageradas, não fica guardando rancor. E ele termina dizendo, olha, nós temos que ter os três, a fé, a esperança e o amor, ou a caridade. Mas o maior de todos é o amor, é a caridade. O profeta é a pessoa da caridade. Ser profeta é viver essencialmente no amor. Porque a palavra de Deus é o amor, porque o outro nome de Deus é amor, porque religião tem que ser amor, porque fé tem que ser amor. Então um profeta, ele é servo do amor, ele é servo da caridade. Essa caridade aqui, desinteressada, paciente, benigna, que não tem inveja, que não é vaidosa. Viver como profeta é nos esforçar para viver nesse amor em nossas atitudes. Jesus também experimentou as agruras de ser profeta. Vocês sabem que Jesus foi criado em Nazaré e por lá ficou até os 30 anos de idade. Aos 30 anos ele sai para pregar o Evangelho, o reino de Deus, por toda a região ali de Israel, da Palestina, e com algumas incursões nas terras pagãs, vizinhas. No texto de hoje é a primeira volta, a visita que Jesus faz à sua terra depois que ele saiu de lá. Ele volta. Ele vai à sinagoga, à igreja dos judeus. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, ele abre e lê, guiado pelo Espírito Santo. Isaías diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus fecha o livro, todos olham para ele, ele diz assim: hoje começa a acontecer isso que Isaías escreveu há tanto tempo. Comigo começa a acontecer essa realidade transformadora do reino de Deus. A primeira reação do povo foi de espanto. Que alegria! Mas a segunda reação não foi muito boa. Começaram a dizer: mas esse menino aí não é filho de José? Esse menino não é filho de Maria? Ele não cresceu com a gente aqui em Nazaré? Nós não o conhecemos? Ele agora volta e quer ficar ensinando a gente as coisas? Em que escola que ele estudou? Que título que ele tem? Quem é ele para querer nos ensinar alguma coisa? E Jesus então diz: sem dúvida, nenhum profeta é bem recebido em sua terra, é bem recebido em sua pátria. Ou aqui no Brasil nós temos um ditado que traduz esse, que diz: santo de casa. Pois é, isso mesmo. Jesus não foi valorizado em primeiro lugar porque ele era de casa, era conhecido. Não é filho de José? Quem é ele? Nós o conhecemos. Onde ele estudou? Por que ele vem agora falar isso para nós?
ao invés de acolherem a palavra de Jesus e a novidade que ele estava trazendo, eles ficam presos nos aspectos externos. Ele é filho de quem? Ele estudou onde? Ele ganhou dinheiro com isso? Como é que ele está voltando? Por que ele pode ensinar para nós? Ou seja, deixam conteúdo e ficam vendo o embrulho do presente, simplesmente. E por isso negam. Se fecham. Nelson Rodrigues, me parece, que era ele que falava que nós brasileiros temos o complexo de vira-lata, né? Ou seja, a gente costuma não gostar muito daquilo que é do Brasil. Se tem um filme, se fala que é filme brasileiro, agora é filme de Hollywood, é filme que veio lá da Índia, aí deve ser um filme bom, né? Porque é de fora. Um tecido, uma roupa, um tênis, não, se veio de fora, certamente é muito melhor do que um made in Brazil. Não, Brasil. Nós temos esse costume de valorizar as coisas dos outros, de fora. Às vezes até em nossa família, famílias que ficam sempre comparando os seus filhos com os outros. Olha fulano, onde é que ele está hoje? Olha ciclano, olha o cargo que ele tem, olha. Sem dizer daquelas pessoas que já têm um complexo de inferioridade, uma baixa estima por si mesmas, e que sempre se acham piores do que os outros. O melhor está sempre fora de mim. O melhor é sempre o outro, eu sou sempre o pior. É isso, santo de casa não faz milagre. Um profeta não é bem recebido na sua casa. Nós temos que repensar, né? Se algum de nós ainda tem essa mentalidade, nós temos que repensar para valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Valorizar aquelas pessoas que fazem história conosco, que convivem conosco. Ao invés de valorizar só os de longe, os inalcançáveis, os intangíveis, os inacessíveis. E acabamos não valorizando aqueles que no dia a dia estão conosco, por serem simples, por não terem tanto conhecimento às vezes, por não terem tanta riqueza, por não serem tão como a gente desejaria que fosse. A segunda razão pela qual não aceitam Jesus, é o que Jesus disse, certamente vocês vão pensar, faça aqui em Nazaré os milagres que você está fazendo lá em Cafarnaum, aí nós vamos acreditar em você. Ou seja, queriam Jesus espetacular. Imagina, Jesus arruma uma mesinha, vai lá para o calçadão aqui de Juiz de Fora, arruma a mesa, coloca seus objetos, começa a formar aquela multidão ao redor de Jesus, e ele diz, agora vou dar meu espetáculo aqui em pleno centro de Juiz de Fora. E começa então quem quer ser curado? Você está cego? Vem cá que eu vou te curar. Está paralítico? Vem cá. Vem cá. Oh. Queriam Jesus que desse espetáculo, que desse show, que desse milagres. Ou seja, que facilitasse a vida. E Jesus não fez nada lá. Porque o propósito de Jesus é transformar vidas, é mudar corações, não é ficar dando espetáculo para os outros. Porque até os milagres de Jesus é para provar a fé da pessoa. Vai em paz, a tua fé te curou. Jesus nunca se coloca nesse lugar de showman. Jesus nunca se coloca nesse lugar de dar espetáculo. Pelo contrário, ele sabe muito bem da sua missão de salvador, de libertador, de transformador, de restaurador de corações. Mas esse é um perigo na religião hoje também. Um dos perigos muito grandes em toda a religião, mas vamos falar da nossa católica, é essa. É buscar a Deus apenas para fazer espetáculo para mim. É buscar a Deus para quebrar meu galho, para resolver meus problemas,
para satisfazer meus desejos e minhas vontades. Deus é um quebrador de galhos, é um resolvedor de problemas. Muita gente tem Deus assim. Outro dia eu escutei alguém falando comigo assim, com certo orgulho: Padre Nelson, tudo que eu peço a Deus, eu consigo. Tudo que eu peço a Deus, Deus faz para mim. Eu pensei comigo, nosso Deus é diferente, porque o meu Deus não é aquele que faz tudo que a gente quer, não. Porque o Deus de Jesus não é aquele que faz tudo. E por que ele não faz? Porque senão ele seria meu empregado, meu encarregado, meu funcionário. Ele não é Deus, mas eu é que sou Deus, eu mando, ele faz. Ah, pelo amor de Deus. Mas tem muito católico com essa cabeça: Deus é meu empregado. E ai de Deus se não fizer o que eu estou mandando na hora que eu estou mandando. Ai de Deus. Ora, tem gente que quer criar uma religião para ele, onde Deus é empregado dele. Assim queriam lá os conterrâneos de Jesus, por isso ele não fez nada lá. Religião não é para Deus quebrar galho para a gente. Religião não é para Deus resolver problema para a gente. Religião é para transformar a vida da gente. Religião é para transformar o coração da gente. Religião é para transformar a mentalidade da gente e nos tornar pessoas melhores de acordo com o projeto de Deus. Quando a gente entender isso, a nossa fé pode ser muito mais madura e mais crescida. Porque eu vou buscar a Deus não por interesse, eu vou buscar a Deus pela gratuidade da graça que Ele tem para derramar sobre mim. Eles não gostaram de escutar isso de Jesus. Tanto que quiseram matá-lo. Eles não gostaram. Levaram Jesus para ser morto. Porque tanto para eles como para nós hoje, é como eu disse, nós queremos um Deus que faz coisas espetaculares. Não um Deus que lava os pés dos homens e das mulheres. Nós queremos um Deus altíssimo, todo-poderoso. Não um Deus que carrega uma cruz, que derrama seu sangue, que dá a vida. Nós queremos um Deus que nos faça importantes, grandes. Não um Deus que nos ensine a amar. Queremos um Deus que se encaixe em nossos esquemas, nossa maneira de pensar, realize nossas expectativas, e não um Deus que nos transforme em pessoas novas, capaz de transformar o mundo também. Amados irmãos, amadas irmãs, que a palavra de hoje possa tocar profundamente o nosso coração e nos ajudar a ser pessoas melhores, profetas realmente de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.